nesse vídeo eu vou falar sobre 10 crenças que te mantêm na escassez. Fica aqui comigo que você vai começar a entender com muito mais clareza o que é crença, essa palavra que ficou tão comum aí e que às vezes a gente não quer nem entender porque crença limitante. O que é isso? Meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais com foco no emocional. Contadora há mais de 14 anos com especialização em neurociência e psicologia positiva. Aqui nesse canal Finanças Sem Limites nós incluímos números e emoções para você entender de uma vez por toda que dinheiro é emocional. Então vamos lá para a gente entender 10 crenças aqui e a gente começar a mudar a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos hábitos e ter bons resultados. Mas antes eu quero falar para você o que é crença. Crença limitante, padrão, paradigma, essas palavras todas querem dizer a mesma coisa. Mas a verdade mesmo é que crença, olhando pela neurociência, ela é uma emoção, ela é uma reação química que o seu cérebro, através das conexões sinápticas, elas arquivam dentro da sua mente, um lugarzinho aí na sua mente inconsciente, que é o nome que às vezes a gente escuta aqui, sobre o que é a emoção. O que é a emoção? Essa crença é uma verdade para você absoluta, de um determinado assunto que você acopla a uma emoção. É como se fosse um bombom. Essa capinha é a verdade. Essa capinha é uma frase, por exemplo, homem não vale nada, dinheiro não nasce em árvore, só fica rico quem... Então é a sua verdade. É aquilo que você entende como algo que para você é daquela forma e que só você vai ser confrontado quando vê uma possibilidade diferente. Então, essa emoção que é uma verdade, uma verdade aqui como se fosse a capinha do bombom, e lá dentro uma emoção, ela gera a reação química que o seu cérebro emite para você sentir no seu corpo. Exemplo, quando você está ansioso, você sente talvez seu coração palpitando. Quando você está um pouco nervoso, você sente aquele friozinho na barriga. Isso são reações que o seu corpo ele emite quando um pensamento, quando essa crença ela é ativada dentro do seu cérebro. Então, essa sensação, por isso que muitas vezes você tem uma emoção arquivada, e aí você lembra de um episódio, esse episódio talvez passou há anos atrás, e ainda assim hoje você sente como se estivesse naquela cena, porque está arquivado dentro de você. Então, para sua mente nem existe passado e futuro, existe o agora, o presente. Então, se você começa a lembrar, é como se você estivesse vivendo aquilo lá atrás. A crença é isso, é uma emoção, é uma reação química, é um pensamento que você memorizou e que hoje ela dita como que você funciona. As suas ações, a sua tomada de decisão, tudo é com base nessas crenças, nesses paradigmas, nessas emoções com uma frase, uma verdade arquivada, que aconteceu como? Por repetição, você envolvido ali no seu dia a dia, ou talvez por um impacto muito forte. Um exemplo aqui é aquela criança que às vezes ia comprar coisa na venda fiado, antigo fiado, que hoje é o cartão de crédito, que tinha que anotar o nome lá na venda, do que estava pedindo, e aí o dono da feira, por exemplo, da venda, falava, não, mas tem que pagar isso aqui, não dá para ficar vendendo mais fiado. E aí a criança passa uma vergonha, talvez ali no que está acontecendo, e volta com isso arquivado, porque ela foi exposta, ela passou uma situação que talvez ela não precisaria passar. Ou acerca disso, talvez explicar para ela o que estava acontecendo. Mas simplesmente passou, não teve explicação nenhuma e ficou. Pode ser talvez aquela criança que não tinha a melhor roupa, o melhor sapato, e ia para a escola, as crianças estavam lá numa melhor posição, fazia o bullying, que hoje é o bullying, mas ficavam ali apontando, rindo, dando nomes para aquela criança, e tudo isso foi o quê? Sendo arquivado como uma emoção. Então, se a criança ela não tem dinheiro para comprar um sapato, isso vai ficar arquivado, assim, não tem dinheiro. Não é fácil ter dinheiro, porque se fosse eu tava com sapato, como todas as outras crianças têm. Então é isso. Só que, por exemplo, não é só sobre o dinheiro. Às vezes você passou uma situação acerca de algum assunto. Suponhamos o pai da criança que fazia viagens para poder trabalhar e ficava dias fora. Essa criança podia se sentir abandonada. Então, na vida adulta, isso tem um reflexo que afeta o bolso, porque dinheiro não é tudo. Aqui já entra uma crença: dinheiro não é tudo, mas está em tudo. Você concorda comigo? Então é isso. A gente vai falar aqui sobre 10 crenças que talvez pode fazer parte da sua vida e que você nunca, talvez, trouxe uma ideia de que poderia ser diferente acerca dela. Pra gente começar a quebrar esses padrões, esses hábitos que estão guardados e arquivados aí na sua memória como uma crença que te limita. Então tem as crenças fortalecedoras que a gente escuta falar, e que é o quê? É uma outra verdade que te traz um resultado diferente em relação àquele resultado que você está acostumado por causa dessa crença que te limitava.
Então vamos lá para o primeiro. Dinheiro é sujo ou dinheiro corrompe? Quando a gente, às vezes, escutava lá, né, o pai, vai lavar sua mão porque dinheiro é sujo. Hoje a gente vê menos porque a gente está com o dinheiro digital. Essas crianças de hoje acham que até talvez é muito fácil ter as coisas. Porque, mãe, passa no cartão, passa o Pix. E às vezes não mensura o valor do que é o dinheiro, a quantidade que tem ou não. Isso também é um problema que a gente pode começar a ter com a nossa sociedade por causa desse dinheiro digital. Mas o dinheiro é sujo. Vai lavar a mão. Então, para uma criança entender isso, que o dinheiro é sujo, quando chega na vida adulta, às vezes ela não quer, inconscientemente ela não fica com o dinheiro, por quê? Ela arquivou que aquilo era sujo. O que é sujo, gente, a gente não quer perto, a gente quer o que é agradável, a gente quer o que é cheiroso, a gente quer o que é legal. Então, essa crença, uma simples frase que às vezes acontecia ali, gerou uma emoção que aquilo te impede de permanecer a prosperidade financeira. Esse dinheiro, ou ele vem e vai embora, ou às vezes ele nem vem. Ou o dinheiro te corrompe, né, que já estava junto aqui. Se você tem muito, você às vezes vai fazer alguma coisa que não vale a pena. Vai mudar a sua personalidade. E não é sobre isso. O dinheiro ele vai potencializar quem você é. Só que muitas vezes as pessoas usavam, né, desses momentos, dessas frases, porque às vezes a pessoa não tinha condições de fazer mais do que poderia. E aí sempre falava isso, lá, fulano se corrompeu porque ganhou dinheiro. E não é isso. Às vezes a pessoa ela já tinha aquele caráter. Então, essas aqui são duas crenças já que a gente precisa entender que se a gente não muda essa verdade dentro de nós, a gente acaba penalizando as nossas finanças. O segundo ponto é: não sou bom com números, não sou bom com finanças. Gente, tudo na vida a gente aprende. Se porventura você não é bom com os números ou com as finanças, é porque talvez lá atrás você não teve um acesso a lidar com isso. Eu tenho, desde muito nova, uma naturalidade em lidar com dinheiro, em me programar a ter o valor, né, e gastar e guardar, porque eu sempre ouvia isso dentro de casa, o dinheiro circulava lá em casa, meus pais eram comerciantes, a gente viveu num lugar muito escasso, né, de poucas oportunidades, mas a gente sempre via dinheiro ali. Meu pai tinha comércio, minha mãe também tinha um comércio, que era o barzinho, então dinheiro circulava. E aí a gente via, né, dinheiro guardando, comprando as coisas, sempre muito pouco, sempre com muita escassez. Mas quando eu vou observar e olho para trás na minha história, o dinheiro ele movimentava ali, nisso, tem que guardar. Lá em casa a gente sempre tem essa ideia, né, de guardar. Minha irmã mais velha já tinha isso, minha mãe. Então eu, quando fui para a vida de trabalho, eu não consumia tudo que eu gastava, que eu ganhava. Eu sempre poupava, eu sempre tinha dinheiro. Por quê? Para mim era natural aquilo. Então, para vocês talvez não tiveram um contato com números, como que era, entenda que é só questão de conhecimento, de aprendizagem, de você se permitir conhecer um pouco daquilo. Porque dinheiro é muito mais emocional do que matemática. Tem sim a matemática, tem questão dos juros compostos, isso aí já é uma outra esfera. Mas matemática às vezes é o básico, gente. É quanto que eu ganho, quanto que eu vou investir e quanto que eu vou gastar para quê? Para o meu dia a dia, pensando aí nessa qualidade. Então, eu não sou boa com números, é só questão de crença, é só questão de conhecimento. Então, decida conhecer um pouco mais, esteja aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que não são boas com números nem com finanças, para ela entender que é só questão de crença, de decidir conhecer. E tem inúmeros livros, inúmeras informações disponíveis hoje, e a gente está numa sociedade que é quase 80% endividada. Não é falta de conhecimento, muitas vezes é falta de decisão, de querer olhar para aquilo ali e mudar aquela realidade. O quarto ponto aqui é: rico não vai para o céu. Isso aqui é muito, né, delicado, porque entra também na parte religiosa. E quantas vezes as pessoas às vezes pegam partes bíblicas, né, e trazem para uma realidade que de uma interpretação errada e faz no dia a dia a pessoa ela se limitar. Deus é um Deus de abundância. Ele não escolhe quem vai ser pobre, quem vai ser rico. Não é questão de sorte, não seria, gente. Vocês que são pais, eu que sou mãe hoje, eu ia escolher para um filho meu ser rico e o outro ser pobre? Não faz sentido. Então, falar que o rico não vai para o céu, sendo que Deus é o Deus da abundância, o Deus que criou todo esse universo de infinitas coisas maravilhosas, isso poderia ser coisa do ser humano, né? De criar uma mentira, digamos assim, para esse conteúdo, às vezes pegando partes, né, de informações bíblicas e trazer de uma forma errada. Igual o exemplo do jovem rico lá, que Jesus falou: venda tudo e me segue. Não é questão de não ter riqueza para viver com Jesus ou na religião, seja qual for. Ele está mostrando ali a questão de onde está o seu coração. Eu falo, gente, quanto mais eu estudo sobre dinheiro, mais eu vejo Deus. Mais eu vejo uma perfeição de equilíbrio. Então, o rico não vai para o céu, isso é uma mentira, uma crença tão limitante que te impede, às vezes, de prosperar financeiramente. E para as pessoas que às vezes estão na igreja, eu vejo porque em determinado período, eu comecei a ir mesmo para a igreja, e você vai olhando, assim, se condicionando, vendo pessoas que conhecem, né, uma verdade de um Deus de abundância, vivendo tão limitado, tão escasso, por causa de pequenas partes
porque não busca conhecimento, não vai explorar para entender o que de fato, né, Deus quer para nós. Então essa é uma crença aí que pega muitos cristãos, muitos religiosos, viu? Fiquem atentos. O quinto ponto aqui é: dinheiro não traz felicidade. Beleza, pode até não trazer felicidade, mas a falta dele também, vou te falar, viu? Causa um caos. Então, dinheiro, gente, eu costumo falar que ele não é tudo, e de fato não é tudo. O dinheiro, ele só fica e permanece de uma forma leve na nossa vida quando nós nos conhecemos. Existem três crenças primárias aí, que é a crença do ser, do ter e do fazer. Para você, às vezes, sentir alguém, você gasta demais, porque eu preciso ter o melhor celular, preciso ter a melhor roupa, para ser aceito no lugar. Mas quando você entende que é você, em pleno estado de consciência, de estar inteiro, você vai entender que o dinheiro, ele não traz a felicidade, mas ele potencializa a realização dos seus sonhos. Potencializa você ter uma vida melhor. Então, ele pode até não trazer a felicidade, até porque tem pessoas que, às vezes, chegam num patamar de ter muito dinheiro, às vezes pega, né, por herança ou ganha de alguma forma, você vai entender que a pessoa, ela até entra em depressão ou ela se perde. Quantas pessoas, às vezes, perdem a vida, né, ou o estado de viver com muito dinheiro. Então, não é o dinheiro traz felicidade mesmo, não. É você entender na sua mente, né, no seu bem-estar, você como ser humano, preenchido na sua essência, na sua espiritualidade, para você entender que o dinheiro ele só potencializa, só vai permitir você viver uma abundância, mas que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? O sexto ponto aqui é: para ganhar dinheiro é preciso trabalhar duro demais. Essa crença aí eu vou te falar que ela é geral. Tem muitas pessoas que trabalham muito achando que o trabalho em excesso vai fazer elas ficarem ricas. Eu olhava muitas vezes isso aqui e as mulheres, né, as pessoas aí que são as guerreiras, né, que trabalham muito, que não se permitem descansar, eu era essa aqui, que essa crença ela grudava em mim. Mas graças a Deus estou sendo liberta dia após dia. Trabalhar duro, gente, não faz você ficar rico, não faz você ter liberdade financeira. E às vezes a pessoa trabalha tanto que ela acha que eu preciso trabalhar e aí eu preciso perder alguma coisa. Então, tô trabalhando em excesso e aí eu perco minha família. Tô trabalhando em excesso e eu perco minha saúde. Não é sobre isso. Dinheiro, ele vem sim com o trabalho, né? Não vai ficar aqui achando que você vai sentar, cair do céu o dinheiro, mas você pode trabalhar de forma inteligente, trabalhar de uma forma mais leve, para que o dinheiro flua melhor. Então a gente precisa sempre estar em busca de conhecimento, em busca de estratégias, né, de formas para ampliar a sua forma de ganhar dinheiro, mas que não te penalize, não tome você, né, a sua hora de trabalho. Porque se fosse assim, muitas pessoas aí que trabalham duro seriam ricos e milionários. E aí quando a gente vai ver, não é sobre isso. Então quebra essa crença de que trabalhar para ganhar dinheiro é preciso trabalhar duro demais. A gente precisa trabalhar com inteligência. E tentar, né, dentro do nosso contexto, fazer mais com menos da nossa entrega. Né, talvez com menos horas, mas com mais inteligência, potencializando isso. Ah, Lu, mas eu estou num trabalho que é operacional, é de tantas e tantas horas, eu ganho por hora. Então comece a pensar talvez numa oportunidade de empreender, de trazer algo paralelo. Você não precisa ficar engessado aí, só se você quiser, tudo é decisão. Então esse aqui foi a sexta crença. E aí eu quero ver se você já deixou seu like aqui, porque já valeu a pena, já a gente trazer esses conhecimentos pra gente começar a mudar e ampliar a nossa consciência e conseguir mudar a nossa realidade externa. A sétima crença que eu quero falar pra você aqui é: não tenho dinheiro para investir. Ah, gente, não é sobre sobrar para investir, é sobre pagar-se primeiro. Então, tem vídeo aqui nesse canal que fala como você deixar de ser um investidor bumerangue, que é aquele que coloca o dinheiro lá e tira o dinheiro de lá, porque não tem uma estrutura. Então, é preciso você mudar, conhecer um pouco mais sobre a organização financeira. Não é que não sobra para investir, é porque você não prioriza, você come a semente inteira. A verdade é essa. Por N coisas nesse vídeo, eu vou até deixar o link dele aqui para você conseguir, né, entender um pouco mais sobre essa crença. É prioridade, é sobre isso. Então quem pensa assim nunca vai ter um futuro de liberdade financeira, porque come tudo hoje, toda a semente hoje, a renda toda hoje, e não pensa em melhorar essa renda. É pura e simplesmente crença, porque às vezes aprendeu e viu na sociedade, né, no ambiente que foi criado daquela forma. É só questão de um conhecimento a mais. A oitava crença aqui é: sou pobre, nasci assim e vou morrer assim. Oh, síndrome de Gabriela. Gente, aqui eu posso falar até com muita autoridade para vocês, porque eu venho, né, de um lugar muito escasso. Nasci de uma das favelas maiores aqui né, de Belo Horizonte, que é a Serra. Se eu fosse acreditar nessa verdade, eu não teria alcançado vários degraus na minha vida. Eu estaria lá do mesmo jeito, da mesma forma, né, pequenininho, fazendo o que todo mundo fazia, ganhando pouco, vivendo
com muita limitação, parado numa realidade que muitos vivem hoje. Porque acredita que nasceu pobre vai nascer pobre, que aí mistura um monte de crença, né? Ah, rico, só é rico porque roubou, dinheiro corre para quem tem dinheiro. E gente, só que a gente precisa entender e mudar a nossa consciência, evoluir, buscar conhecimento, aplicar esse conhecimento. Eu não estou onde eu almejo, não cheguei ainda, estou num caminho de construção, mas já estou bem mais avançada do que a minha realidade. Eu nasci pobre, mas dentro da minha estrutura, dentro do que eu acredito, não é essa a realidade que vai ditar o meu futuro. Já estou muito mais além, graças a Deus, dessa crença aqui, porque se eu não tivesse ampliado a minha visão, me dado a oportunidade de conhecer mais, eu estaria talvez como muitos estão lá até hoje. A nona crença aqui, que eu vou deixar para vocês, é: dinheiro entra e sai rápido, nunca fica comigo. Isso, gente, é só questão de hábito, é só questão de padrão. É a forma que você aprendeu. Ou seja, às vezes não tem um planejamento, às vezes não tem uma estrutura para poder entender como que vai gastar esse dinheiro, um orçamento diário, um orçamento semanal, um orçamento mensal. Simplesmente pega e paga tudo. Contrai tanta coisa, tanto boleto, tanto fornecedor, tanta dívida, tanta assinatura, que esse dinheiro chega e já paga tudo. Entra e sai. Aí eu tenho que viver de cartão de crédito de novo para poder girar um mês. É formato, é hábito, tudo é crença, gente. E é possível mudar se você se dispõe a buscar mais conhecimento e aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Eu falo que conhecimento aplicado muda a condição, tem mudado a minha. E vai mudar a sua também se você decidir fazer isso. Então, se entra rápido e sai rápido, comece a entender, conhecer as suas finanças, saber como que você gasta esse dinheiro. E destinar ele a ficar mais tempo com você. Talvez comece a esperar para pagar a conta lá quando vai vencer. Tem gente que é tão ansioso, né? O dinheiro entrou, já tá pagando tudo antecipado. Então comece a criar só um pouquinho de hábito de ficar mais com esse dinheiro aí, de tirar um pouco e guardar para você, investir. Então você vai quebrando o hábito de ser você mesmo, da forma que você sempre lidou, para ser uma nova pessoa. E a décima crença que eu vou deixar aqui pra gente é: quem tem dinheiro é ganancioso. Ai, gente, nós precisamos, e eu já falei aqui várias vezes, que nós somos abundantes. A gente tem uma abundância, a gente tem um desejo de prosperar dentro de nós que é natural. E não quer dizer que se você querer mais, querer o melhor, você vai ser ganancioso. A gente está aqui para isso. A gente trabalha para isso, a gente investe em conhecimento para isso, a gente busca melhoria para isso. E isso é só uma crença que às vezes as pessoas que estão aí fora não conseguiram e aí fala que o outro é ganancioso. Não, a gente tem que ter uma ambição mesmo, tem que ser grato, gente. A gratidão, ela traz muita coisa pra gente. Eu tenho que ser grato com o que eu tenho, eu tenho que acordar todos os dias agradecendo tudo que eu já conquistei. Mas eu preciso, gente, até mesmo para poder melhorar e ver esse dinheiro fluir, fluxo acontecendo, de querer mais, de sonhar. A pessoa que para de sonhar, ela estagna, ela vira uma pessoa escassa. Então, queira mais. Queira um melhor, né? Um carro melhor, uma roupa melhor, um lugar melhor. Mas grato com o que você tem. E se vier, vai ser lucro. Mas se não vier, você já está o quê? Satisfeito. Não é questão de ser ganancioso quem tem muito dinheiro. Isso é simplesmente uma mentira, algo que a sociedade fala, talvez é para poder esconder o fracasso daquela pessoa, né? Porque não conseguiu romper o processo e ir adiante. Então não tem nada disso, tá? Então aqui foram só algumas, tem muito mais, depois eu faço mais vídeos acerca disso, para poder mostrar para você que nós somos prósperos e que você pode ter sim as suas finanças sem limites, a sua vida ela é de fato uma vida abundante, se você decidir viver essa vida. Se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, escreve aqui, ó, eu sou Sem Limites. E caso você queira continuar a sua jornada, conhecer um pouco mais, eu vou deixar o link aqui para você, né, nesse vídeo, de um desafio que se chama Prospere com Propósito. É mais barato do que você comprar um lanche aí no seu dia, mais barato que um café da manhã, para você começar a transformar a sua realidade. É um desafio de 7 dias com direcionamento, com instruções, com material para você mudar a sua realidade financeira. Então, se dê essa oportunidade se você quer, de fato, ser uma pessoa abundante, próspera financeiramente. Te vejo no próximo vídeo e agradeço você ter ficado aqui até o final dessa aula.